Por exemplo, a geração Z, você ali na transição do milênio, e você tem muito mais milênio do que Z, eu falei várias vezes. A geração Z é a geração que tem maior volume de conhecimento à sua disposição. Não tenha dúvida, nunca teve tanto conhecimento. Ao mesmo tempo, é a que mais fala de saúde mental. Sim. Por engajamento até. Porque se tornou uma coisa bonita. O wellness está no trend. Exatamente. Ao mesmo tempo, é a mais adoecida. O que está acontecendo? Eu acho que a geração Y não chegou na maioridade ainda, senão eles estariam piorzinhos do que a gente. Mas eles estão muito adoecidos. Você vê, você tem um bombardeio de exaustão mental e física. Sim. Você tem uma desconexão de pessoa a pessoa. Eles têm muita dificuldade em socializar no mundo real. No mundo digital, eles socializam. No mundo real, eles têm muita dificuldade. Como eles também têm um nível de adoecimento, de consumo de medicação nunca antes visto. Ou seja, tá todo mundo se adoecendo mais cedo, com mais informação. Às vezes é porque... mais intensidade. Será que a gente não tá preparado para... Como é que você vou dizer assim, separar o joio do trigo? Porque a gente nunca teve tanta informação. Então a gente não foi preparado para lidar com esse nível de informação, porque é muita informação. Antigamente você pesquisava, fazer trabalho de escola pegando livro. Hoje em dia você joga no Google, agora já é no GPT. Então eu fico vendo como que as coisas estão voando, não estão nem acontecendo. Que a gente evolui nos últimos... O que a gente vai evoluir nos próximos 5, a gente não evolui nos últimos 50. Com certeza. Então eu fico pensando assim... dessa forma, com a quantidade de informação que tem, será que essa pandemia dos homens sendo agressivos com as mulheres e com os próprios homens, até do feminicídio, não sempre teve ali, mas não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje? Porque eu lembro que meu avô batia muito na minha avó. Batia na minha avó, batia na minha mãe, batia nas minhas tias. Seu avô talvez fosse um daqueles caras perversos que tá na contabilidade do mundo inteiro? Entendi. Não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar, porque a maioria dos homens, por exemplo, que eu conheci, meu avô era super bacana. Era super bacana. Meu avô morreu com 94 anos há muito tempo, lúcido, e meu avô dizia, ele queria a bandeira do Fluminense no caixão, nós tiramos. Ele dizia... Não viu a Libertadores do Fluminense, tadinho. Tadinho, mas toda vez que eu não sou fluminense, mas toda vez que o Fluminense ganha, eu fico feliz em homenagem a ele. O meu avô dizia, não dependam de homens, não suportem o insuportável. Um cara que sensato, né? Há muito tempo, e ele era muito carinhoso. Ele foi um cara, por exemplo, que ele traía muito minha avó. E ele falou, me arrependo totalmente, era uma idiotice. Mas voltamos a fazer? Não, depois de um tempo. Pá. Depois de um tempo. Deus, né? Mas ele, por exemplo, ele não negava. Você fazer. Fiz, mas por burrice. Porque eu era mais burro, bem mais burro. Hoje eu sou menos burro. Então, assim, era um cara muito carinhoso, e que sempre passou pra gente essa coisa do respeito. Ele tinha uma coisa com as netas. Por exemplo, tínhamos primos mais velhos, e ele falava, se seus primos fizerem alguma coisa de diferente, me fale, eles têm que aprender a respeitar as mulheres. Que legal. Então, às vezes é isso que você fala, né? Hoje em dia não tá criando... Eu nunca vi meu avô levantar a mão. A minha mãe diz que teve uma vez que meu avô falou pra minha avó, você não vai sair com essa roupa. Ela falou, pois eu vou sair. Disse que ele falou, então não volte. Só que quando ela voltou, ele abriu o portão. Então, assim, eu acho que não é. Eu acho que seu avô deve ter sido uma dessas exceções de homens que eram perversos, não só com mulher, com todo mundo. Com todo mundo. Devia ser com animal, devia ser com tudo. Com tudo. É porque eu acho que quando a gente fala assim de agressão, pelo menos há um tempo atrás, eu tinha muita visão do José Wilker na novela, por exemplo. Apronte-se que eu vou lhe usar. Quando ele fez Gabriel. A gente sempre lembra... Maravilhoso. Apronte-se que eu vou lhe usar. O coronel. Então, eu sempre lembro dessa figura do coronel, né? Mas, igual quando a gente falou dessa agressão mental, além dessa falta de diálogo, né? Porque também, querendo ou não, aquela questão do dar um gelo na pessoa também afeta muito, né? Claro, a agressão aí seria muito mais a psicológica, né? A agressão bem psicológica mesmo. A agressão psicológica às vezes dói mais. Então, aí meu ponto será que nessa agressão psicológica, de certa forma, vamos falar assim, né?
que não é agressão física, que ele se explode, vai lá e faz, mas ele faz de caso pensado. Pode ser que tenha uma parte desse perfil que seja narcisista, ou tem alguma... Muito, por exemplo, os narcisistas eles sabem como inverter o jogo para os seus parceiros ou parceiras, porque existem em geral, não é um privilégio de homens, como existem mulheres narcisistas, mas eles têm essa questão de inverter o jogo e eles utilizam muito o assédio psicológico, essa coisa de neutralizar o outro, porque nós somos seres, somos animais sociais mesmo. Se você colocar um ser humano numa ilha deserta, ele vai morrer. Sim. Se ele for um ser humano, se não for um psicopata. Ele não suporta não ter esse contato. Porque o maior castigo na penitenciária é o quê? Solitária. Solitária. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.